Olá, tudo bem? Quem fala aqui é Murilo Reis e é com muita satisfação que fui convidado a participar do CONAOP, primeiro Congresso Nacional de Obras Públicas, e nós vamos falar aqui sobre um tema que é como se tornar consultor em licitações. Então, para isso, a gente vai ter que estudar, com mais detalhes sobre os principais aspectos de uma licitação sob o ponto de vista do engenheiro, do arquiteto. Por que eu estou dizendo isso? Porque as licitações são uma área muito abrangente que envolve uma série de profissionais de contabilidade, profissionais de direito, mas nós estamos aqui focando na parte de engenharia, ok? Então, para quem ainda não tem nenhum tipo de experiência, o que são as licitações? As licitações é um meio pelo qual o poder público adquire bens, obras e serviços indispensáveis ao cumprimento de suas obrigações. É a forma do governo fazer suas compras para garantir o desenvolvimento econômico, social e cultural da sociedade. É importante dizer para vocês que, no caso de obras públicas, imaginando que nós temos projetos e especificações técnicas, a melhor proposta para o poder público e assim para todo o país, para toda a nação, é a proposta que vai ter o menor valor, uma vez que, caso haja uma fiscalização e realmente se mantenham os projetos e as especificações técnicas, aquele que tiver o menor valor será a melhor proposta, a proposta mais vantajosa para o poder público. Para que isso aconteça, é necessário que haja uma competição entre empresas. Então, quando há uma licitação, diversas empresas vão lá e vão apresentar suas propostas de preço para executar aquele projeto dentro daquelas especificações técnicas. E aí, diante disso, tivemos um profissional, o Marcos Cavalcante Lima, que é da Polícia Federal, que ele fez um trabalho muito interessante, tá, em Pernambuco sobre obras do DENIT, obras licitadas. Vejam por esse gráfico que nós temos a seguinte informação. Quanto mais empresas participam de uma licitação, que nós vemos aqui na barra horizontal, então ele pesquisou licitações que foram de 1 até 32 empresas, e a gente observa aqui na parte de cima essa linha pontilhada onde nós temos 100%. O que significa essa linha pontilhada do 100%? Significa o preço base, o preço de referência que está lá no edital de licitação. Ou seja, alguém do poder público, com base naquele projeto, naquelas especificações, fez um orçamento que é o orçamento base, tá certo? Onde esses preços base, eles serão, de acordo com a legislação, feitos ou com base no SINAP, quando for obras convencionais, ou com base no SICRO, que é do DENIT, para obras rodoviárias. Então veja bem, esse é o preço de referência. A partir de então, as empresas vão brigar, vão disputar para ver quem apresenta o maior desconto, ou seja, o menor valor em relação a essa referência. E olha só que interessante. Quando você tem aqui de 1 a 5 empresas participando de uma licitação, você tem ali um desconto de aproximadamente 6% apenas de desconto em relação ao valor de referência do edital. O que a gente consegue observar no gráfico também de forma fácil? Que quando essa nossa licitação vai de 5, a partir de 5 empresas até 9, a gente observa que no gráfico de tendência, que é essa linha cheia, nós percebemos que há um desconto muito grande, muito acentuado. E, por incrível que pareça, poderíamos pensar o seguinte, então quer dizer que quanto mais empresas participam de uma licitação, maior o desconto? Não. Porque quando a gente observa que de 9 até 32 empresas, observa que a linha de tendência permanece praticamente na horizontal, ou seja, os preços estabilizam. Então, qual a conclusão que ele quis com esse estudo? Mostrar que quanto mais empresas, significa que há uma maior competição entre elas, ou seja, eu tenho que baixar mais o meu preço, eu tenho que fazer um orçamento mais enxuto para que eu vença essa licitação. Esse desconto que foi dado, quando eu tenho mais de 9 empresas, até 32 empresas, chega no limite de 35% de desconto em relação às referências oficiais. Por que acontece esse desconto, Murilo? Porque as referências oficiais, como por exemplo SINAP, SICRO do DENIT, elas são baseados em preços de varejo, ou seja, preços comprados aqui no comercial, na loja aqui da rua, e na menor quantidade comercializada. Por exemplo, ao SINAP pesquisar o preço de um cimento, ele pesquisa o preço de um saco de cimento na loja aqui da esquina. É claro que quando o construtor vence a licitação e compra o material, ele vai comprar esse material em grande quantidade e com isso o poder de desconto, de barganha dele é muito maior. Então esse é um dos motivos, mas é claro que nós temos diversos outros motivos para que possa haver um desconto tão grande em relação ao valor de referência, tá? Então esse aqui
para que vocês possam depois pesquisar, é o nome do artigo desse profissional, comparação de custos referenciais do DENIT e licitações bem-sucedidas, tá? Basta digitar isso aí no Google que você vai encontrar esse artigo que foi apresentado no Sinaop de 2010 em Porto Alegre, tá? E agora nós vamos falar sobre as obrigações do licitante, ou seja, as empresas que queiram participar de uma licitação, o que elas têm que fazer, quais são os pré-requisitos? Ora, primeiro ela tem que comprovar o cumprimento dos requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital. Quais são esses requisitos? Nós temos 4 requisitos. O primeiro requisito é a chamada habilitação jurídica, ou seja, são documentos de praxe para mostrar que a empresa está regularmente constituída, enfim, que é uma empresa que existe, que está legal. A segunda é a regularidade fiscal, trabalhista e social. Isso vão ser exigidos que a empresa apresente as certidões negativas de débito, tanto de tributos, quanto também débitos em relação à Justiça do Trabalho, como também débitos em relação ao INSS. Então, a empresa tem que demonstrar que ela não está devendo para essas entidades. Depois vem a parte que é muito importante, que é a qualificação econômico-financeira. A equipe daquela prefeitura, daquele governo do estado que está elaborando o edital de licitação, ela pode exigir uma demonstração de que a empresa que vai participar dessa licitação, ela tem uma determinada capacidade financeira. Por que isso acontece? Ora, para a obra pública, ela é diferente da obra privada. Eu não recebo nenhum tipo de adiantamento para fazer a obra. Ou seja, eu tenho que investir dinheiro do meu bolso, eu enquanto construtor. Então, ora, se eu tenho uma obra muito grande, com um valor muito alto, e eu não tenho dinheiro para poder fazer essa obra, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir executar essa obra na quantidade de meses prevista, porque eu não tenho dinheiro para investir. Então eu tenho que, enquanto empresa, participar de licitações de obras que eu tenha capacidade de investimento. Ok? Então serão exigidos documentos contábeis que comprovem que a empresa tem uma determinada capacidade financeira para investir. Por isso que eu falei para vocês que em licitações também contadores são muito importantes, né, para ajudar a gente nesses documentos. E a quarta, que é uma que diz respeito diretamente a gente, é a qualificação técnico-operacional e técnico-profissional da empresa. Tá? Isso gera muita polêmica. Por quê? A qualificação, a habilitação técnica, ela é comprovada por meio desses requisitos. Primeiro, a empresa tem que estar inscrita no conselho, né? Ou seja, no CREA, caso engenheiro, ou no CAL, caso arquiteto. E aqui vem um ponto polêmico. A empresa ela tem que demonstrar, através de atestados averbados no conselho, que ela já executou até 50% do quantitativo dos principais itens da planilha. Exemplo, vamos imaginar que eu vou participar de uma licitação de uma barragem. Essa barragem tem 1 milhão de metros cúbicos de concreto. É permitido ao órgão que está licitando que inclua no seu edital que a empresa tem que demonstrar que ela já executou até 50% dos itens de maior relevância. Ora, se eu falei que o item de maior relevância é o concreto com 1 milhão de metros cúbicos, eu posso exigir que a empresa apresente atestados que comprovem que ela já executou 500 mil metros cúbicos de concreto. Então ela vai pegar as diversas obras que ela já executou, né, através desses chamados atestados técnicos, que são o quê? Quando eu termino uma obra, eu peço para o meu cliente assinar um documento que vai dizer o seguinte: olha, a empresa X realizou uma obra aqui e que apresenta os seguintes quantitativos. Eu vou lá, elenco todos os quantitativos da minha planilha. Então isso vai compor o acervo da empresa. Então eu vou somar tudo isso para ver se eu chego naquele quantitativo exigido pelo edital, que é o quantitativo mínimo, tá? Não necessariamente precisa ser do item mais caro da obra, como esse exemplo que eu dei em relação à barragem ou concreto. Mas também pode ser em um item que seja complexo, de complexa execução, ou seja, a empresa tem que demonstrar que ela já executou algo parecido porque aquilo não é uma coisa comum. Exemplo, uma proteção. Pode até não ser um item dos mais relevantes em termos financeiros da planilha, mas se é um item complexo de se executar, difícil, não é uma coisa comum, está no dia a dia da construção civil, eu posso exigir sim, eu enquanto poder público, posso exigir no edital que seja demonstrado também que a empresa já executou obras nesse sentido. Também, além da empresa demonstrar que ela já executou, o profissional também tem que demonstrar que já executou uma obra com aquele determinado serviço, tá certo? A diferença é que no caso do profissional não precisa ter um quantitativo, não é obrigado
a ele demonstrar que tem um quantitativo. Basta ele demonstrar que ele já executou aquele determinado serviço. E claro que também nós temos o atestado de visita técnica, né? Onde a empresa vai ter que ou visitar aquele local de obra em companhia de alguém daquele órgão público, e aí o órgão público vai lá e emite esse atestado de visita, ou se porventura a minha empresa não pôde ir lá no dia marcado com os profissionais que compõem aquele órgão público, eu vou lá e declaro, né? Geralmente no edital vem lá um modelo de declaração para eu declarar que eu conheço o local. Para que é isso, Murilo? Para evitar que depois a empresa alegue que não sabia de uma determinada situação que tem aquele terreno, como por exemplo uma dificuldade de acesso. Não, eu tenho que saber, eu tenho que fazer meu orçamento já sabendo de todas as condições. Então a licitação ela tem 3 fases. A fase interna, que é a fase de elaboração do edital, a fase externa, que é a fase da licitação em si, e a fase contratual, que é a fase de execução da obra. O bastante interessante que eu coloquei aqui é que todas as fases precisam de engenheiro. Por quê? Na fase interna, o engenheiro vai ajudar na elaboração dos projetos, na elaboração das especificações técnicas, na elaboração dos critérios de quantificação, na elaboração dos critérios de medição, na elaboração dos critérios de segurança do trabalho. Na fase externa, vai ter que ter um profissional de engenharia ou de arquitetura para poder fazer a análise das propostas das empresas que apresentaram o orçamento naquela licitação. E na fase contratual, eu vou ter tanto o profissional de engenharia e arquitetura executando a obra, como também fiscalizando essa obra, tá? Então, como eu falei, a fase interna, ela compreende todas as atividades necessárias para o lançamento do edital. Então, como eu disse, é uma ciência multidisciplinar. Eu vou ter advogados que vão participar dessa criação do edital, eu vou ter contadores e vou ter profissionais de engenharia. E que vão definir, então, todas as especificações necessárias, né, para essa obra. Então, o profissional de engenharia que é muito importante para ele elaborar o orçamento, elaborar o projeto, elaborar as especificações, critérios de medição, de fiscalização e etc. Então, tá aqui, ó. Só coloquei para ficar resumido. Na fase interna, o profissional de engenharia vai fazer projeto, orçamento, especificações, critérios de medição e fiscalização, plano de ataque e demais exigências, como por exemplo ambiental, segurança do trabalho e etc. Então, como eu disse, uma das partes principais é a parte de projeto, tá? E o que a lei de licitações fala sobre projeto? De acordo com o artigo 7º, ele diz que qualquer licitação de obras e serviços só podem ser licitados quando houver um projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para que os interessados, ou seja, as empresas, em participar do processo licitatório tenham acesso. Então, eu vou pegar aqueles projetos daquela licitação para poder montar a minha proposta, eu enquanto empresa. E o que a lei chama de projeto básico? Aí vem uma confusão muito grande. Por quê? Porque a lei diz que o projeto básico é um conjunto de elementos necessários e suficientes com um nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço objeto da licitação e que possibilite a avaliação do custo de obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. Mas veja bem, o que é necessário e suficiente para mim pode não ser para você, afinal de contas nós temos independência técnica. Então, enquanto um profissional de engenharia da prefeitura pode achar que determinado projeto para ele não é indispensável, para mim, enquanto engenheiro de uma construtora, pode ser indispensável. Então, não ficou muito claro. Nesse sentido, o CONFEA, ele tentou, ele fez uma tentativa de melhor elucidar o que seria o projeto básico, mas também não foi muito feliz. Lá na resolução 351 do CONFEA, ele diz que o projeto básico é aquele que estabelece um erro tolerável de 15%. Mas veja bem, quando eu vou elaborar o orçamento, eu ainda não sei qual é o valor definitivo, o valor real daquela obra. Então, como é que eu vou saber se aquele orçamento que eu fiz antes da obra existir está com erro de 15%? Então, veja que não é uma coisa muito simples de ser aferido. Nesse sentido, a minha sugestão para vocês é o seguinte: existe um órgão, aqui uma instituição formada aqui no país, chamado de IBRAOP, que é o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas. Esse IBRAOP ele é uma espécie de uma associação formada por profissionais que atuam nos tribunais de conta e eles criaram uma série de normativos internos, notas técnicas. E lá nessas notas técnicas, a primeira, salvo engano, eles elucidam o que para eles, auditores, seriam aqueles projetos indispensáveis para os principais tipos de obra. Então eu vou lá e vejo, lá nessa nota técnica do IBRAOP, para uma obra de edificação, quais são
os projetos que eu tenho que ter para que seja caracterizado o projeto básico. E aí lá vai ter uma relação. Então talvez seja um melhor direcionamento, apesar disso não ser lei, ok? Então quando a gente pensa em projeto, muita gente consegue enxergar na sua cabeça isso, ou seja, a planta, né? A planta, a parte gráfica, é apenas uma das partes do projeto. Projeto não é só planta. Por exemplo, eu consigo saber que aqui tem uma parede porque está aí, né, com a linha azul, grossa. Mas eu não sei, por exemplo, de que material é feito essa parede. Então, para que eu possa saber os detalhes de como será construída essa parede, eu preciso de ter as especificações técnicas, né, e o memorial descritivo, que são peça fundamental para a melhor definição, né, de custos e de requisitos de qualidade para essa obra. Tá? E, obviamente, que quanto mais detalhado for o projeto, maior a precisão dele. É importante dizer para vocês que, apesar disso ser tão claro, que quanto mais detalhado for o projeto, maior a precisão dele, muitas vezes isso não acontece. E, em relação a isso, vamos rapidamente aqui dar uma sugestão de série de TV para engenheiros, né? Não sei se vocês já assistiram, mas existe uma série de TV um pouco antiga já chamada Prison Break. Nessa série, o que acontece? Esse rapaz que está aqui na tela, ele é engenheiro e o irmão dele é preso e está no corredor da morte, já não tem mais como escapar, foi acusado de um assassinato. Só que ele acredita muito que o irmão dele é inocente. Então o que ele faz? Ele, enquanto engenheiro, estuda todos os projetos da prisão para que ele possa fazer um plano de fuga, né, junto com o irmão dele. Então é bem interessante porque tem muitas coisas assim que relacionam a engenharia. E aí, por exemplo, ele tem o projeto lá, né, é tão detalhado que ele consegue saber que para ele desmontar o vaso sanitário da cela dele, ele precisa de um parafuso que está numa mesa do refeitório. Tudo isso ele pegou em projeto. Por quê? Porque nos países desenvolvidos, os projetos são tão detalhados que praticamente o engenheiro de obra ele só vai lá para organizar a montagem, é como se fosse um grande Lego. Por isso que as obras, geralmente fora do país, elas são tão mais rápidas do que no Brasil, porque lá os projetos são mais bem detalhados. E aí eu costumo dizer que se fosse no Brasil, o mesmo refeitório seria somente uma planta como essa, onde eu vejo aí que tem umas mesinhas, mas sem nenhum tipo de especificação. Isso é muito comum, até porque, volto a dizer, a lei permite que a gente faça a licitação apenas com projeto básico. Então, só para poder ilustrar, se fosse uma comparar esse personagem no Brasil ou nos Estados Unidos, na série ele foi solto, né? Ele conseguiu fugir e no Brasil ainda estaria preso, porque os projetos que ele ia estudar seriam tão insuficientes que ele não conseguiria elaborar esse plano de fuga. Aí, em relação ao projeto básico, o TCU, lá no seu acórdão 2819 de 2012, diz que o projeto básico, com erros graves, impõe, ou seja, exige que aquela licitação seja anulada, tá? E aí precisa fazer uma nova licitação. E diz mais que no artigo 7º, os autores do projeto básico deverão providenciar a ART, isso é claro, né? Em relação ao orçamento, o que o TCU fala lá na sua súmula 258? As composições de custo unitário e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia e devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas dos licitantes e não podem ser indicados mediante o uso da expressão verba ou unidades genéricas, ou seja, todos os itens que podem ser quantificados dentro daquela obra deverão ser. Antigamente existia muito num orçamento de obra uma coisa chamada verba, que era o seguinte: quando eu não queria ou não tinha elemento suficiente para determinar um custo, eu colocava lá um valor que era meio genérico, um chute, né? uma estimativa do valor. Hoje isso está terminantemente proibido. Tudo eu preciso detalhar ao nível que eu consiga quantificar e elaborar suas composições de custo unitário. Tá? Quais são os principais erros que eu posso ter em uma licitação? Os principais erros são erros de projeto. Os erros de projeto podem fazer com que aconteça uma das duas coisas. Primeiro, eu subestime o valor da obra. Nesse caso, por exemplo, eu especifiquei lá no meu orçamento daquela obra que a obra vai ter um valor de referência de 100 mil, mas realmente quando vai executar essa obra é necessário 120 mil. Isso vai obrigar que das três uma, ou o construtor tenha que reduzir o seu lucro
para poder terminar a obra, o que a gente sabe que não vai acontecer. E o que é mais comum, então? Ele reduz a qualidade da obra para que ele consiga fazer a obra com aquele valor. E existe uma hipótese pior ainda, que é a obra ser paralisada. Então é muito importante que se faça um detalhamento correto dos projetos para que evite que a gente faça um orçamento ruim e, portanto, mal feito, mal elaborado, e, portanto, isso faça com que a obra tenha que sofrer muitos aditivos ou chegue no ponto de ser paralisada, o que é péssimo, porque uma obra paralisada ela custa muito mais caro ainda para ser retomada. Tá? Se o projeto for também mal feito, exagerado, ou seja, para mais, vai acontecer o superestimar o valor da obra. Nesse caso, a principal coisa que pode acontecer é eu que elaborei aquele orçamento enquanto contratado daquele poder público, ou como concursado ou como contratado, eu posso ser até mesmo acusado de corrupção por ter feito um projeto, né, superdimensionado, ok? Em relação às modalidades de licitação, nós temos 3 modalidades básicas, que são os mais comuns em obra. É claro que existem outras modalidades, pessoal, mas a gente vai falar aqui das principais, pois são as mais comuns, que são a concorrência, a tomada de preço e a carta convite. No caso da concorrência, é uma licitação em que qualquer empresa que cumpra aquelas exigências de edital, ela pode, ao tomar conhecimento que vai haver aquela concorrência, ela pode participar. São para obras de grande valor. Mudou agora, recentemente, a lei é de 93, a lei 8666, e durante muitos anos ficou com valor de com valores superiores a 1,5 milhão. Aí agora, no último governo, o governo Temer, nós tivemos um reajuste, agora são para obras acima de 3.300.000, sendo obrigada a concorrência nesse tipo de obra. Tá? Nesse caso, o prazo mínimo entre a publicação do edital e a abertura das propostas é de 30 dias. É claro que, Murilo, se a obra for menor, o valor menor do que 3.300.000, o poder público ele pode utilizar esse modo concorrência? Pode. Mas por que não se faz isso? Porque geralmente o poder público quer que a obra seja mais rápida, a licitação seja mais rápida. E a concorrência é um modo mais lento, o prazo é maior entre o lançamento do edital e a abertura das propostas. Já a tomada de preço, para que a empresa participe da licitação, ela tem que estar previamente cadastrada no órgão em que vai haver aquela licitação. Tá? Então, Murilo, mas a minha empresa não sabia disso e soube que vai haver uma tomada de preço. Nesse caso, ela pode ir lá no órgão até 3 dias antes do recebimento das propostas e se cadastrar, ok? Então, esse prazo aí para que a gente vá lá e cadastre a nossa empresa naquele órgão. Nesse caso, o prazo é menor, então o prazo mínimo entre a publicação do edital e a prestação das propostas é de 15 dias, tá? E são para obras de até 3.300.000. Então, obras acima de 3.300.000 é concorrência, obras de até 3.300.000 é tomada de preço. No caso da carta convite, aí é que está o perigo, são apenas empresas que elas são convidadas pelo órgão público. Tá? Existem alguns locais, como por exemplo Recife, onde já existem determinações dos órgãos de controle dos tribunais de conta que também são obrigados a publicar as cartas convites, exatamente para evitar o direcionamento de licitações. Antes era muito comum o prefeito ser amigo da construtora X e pedir para aquela construtora já providenciar as 3 propostas. Então era uma coisa meio que faz de conta. Então, nesse caso, de acordo com a lei, são convidados no mínimo 3 empresas, né, a participar da licitação. Essas empresas vão apresentar as suas propostas, sendo que qualquer interessado não convidado pode, até 24 horas antes do recebimento das propostas, solicitar a participação naquela carta convite. São para obras de menor valor, né? Ou seja, obras de até 330 mil. E o prazo é bem menor, é de apenas 5 dias úteis. Em relação aos regimes de execução, de acordo com a Lei 8666, nós temos a empreitada por preço global, a empreitada por preço unitário e a empreitada por preço global. Qual a diferença das 3? A empreitada por preço global é aquela contratação da obra por um valor certo. Tá? Nesse caso, ele deveria ser utilizado apenas quando a administração consegue definir perfeitamente, de modo quantitativo e qualitativo, as características da obra. Ou seja, resumindo, é quando eu tivesse um projeto
executivo, bem detalhado, para que não houvesse nenhuma dúvida em relação a quantitativos e qualitativos da obra, especificações da obra. Nessa modalidade, alterações contratuais por falhas de projeto são limitados a 10% do valor inicial do contrato. Então, ou seja, se o projeto está bom, então caso haja realmente erro, eu tenho um limite menor para poder fazer alterações. No caso da empreitada por preço unitário, paga-se a obra por unidades. Quais são as unidades? Aquelas unidades que estão previstas no orçamento. Então, se eu tenho lá alvenaria 100 metros quadrados, eu só vou pagar até 100 metros quadrados de alvenaria. Se porventura, devido a um erro de projeto, foi necessário fazer 120 metros quadrados, mas na planilha só tem 100, obrigatoriamente vai existir ali uma obrigação de haver um aditivo contratual. Nesse caso, como se faz com projetos que realmente não permite que a gente levante com precisão os quantitativos, a lei permite que esse aditivo, por erros de projeto, enfim, ele seja de até 25% do valor inicial do contrato. E a empreitada integral, ela não é muito comum, por isso nem precisaria eu falar aqui, porque é muito raro encontrá-la. É quando eu contrato o empreendimento em sua integralidade. Então, por exemplo, é como se eu construísse um hospital, fizesse uma licitação de um hospital, mas já tivesse que entregar ele com todos os equipamentos instalados, ao ponto de um médico chegar e começar a utilizar. Por que isso não é muito comum? Porque, ora, obviamente que uma empresa construtora, ela não tem a expertise, o know-how, a experiência necessária para instalar corretamente, com todos os requisitos, cuidados, esses equipamentos. Então, na verdade, o que ela faria era terceirizar esse serviço para uma outra, né? E que, de repente, ele só cobraria um BDI, ou seja, um lucro acima daquilo, ou seja, ia terceirizar totalmente aquele serviço, enfim, não faz sentido, ia ficar mais caro para o poder público e talvez ainda, devido à falta de expertise da construtora, não ficasse tão bem instalado, enfim. Então, portanto, essa empreitada integral ela é a mais difícil de acontecer. Murilo, se a minha empresa ela participa da licitação, como é que faz para ela receber o dinheiro? Ora, se a obra for empreitada integral, ele vai receber esse dinheiro por meio do chamado cronograma de eventos. Ou seja, terminou a fundação, recebe dinheiro da fundação. Terminou a alvenaria, recebe dinheiro da alvenaria. No caso de empreitada por preço unitário, é feito com base na planilha orçamentária e aí eu tenho um boletim de medição onde vou dizer exatamente o que eu executei naquele determinado mês. Eu executei 100 metros quadrados de alvenaria, 50 metros quadrados de reboco, 30 metros quadrados de revestimento cerâmico, enfim, eu vou discriminando tudo aquilo que eu fiz através do chamado boletim de medição. Tá? Esse boletim de medição será pago em ordem cronológica que foi apresentado naquele órgão e o prazo máximo para pagamento após eu emitir a nota fiscal, eu, empresa, é de 30 dias pelo poder público. Esse é o prazo legal, mas a gente sabe que muitas vezes esse prazo ele não é obedecido. Importante dizer que toda medição ela deve ser apresentada com memória de cálculo. Isso é muito importante não só para fiscalização e auditoria, como também facilita com que o fiscal da obra ele possa identificar exatamente aonde foram aqueles quantitativos que estão sendo apresentados na planilha. Tá? Também, aqui eu coloquei um exemplozinho para vocês de uma planilha orçamentária de medição, né? Observem que eu tenho colunas que demonstram o acumulado até o mês anterior, o que foi medido até nessa medição e o acumulado, que é o somatório entre o que eu medi até o mês anterior mais o que eu medi nessa, tá certo? Pode ainda haver uma outra coluna de saldo daquele serviço. É opcional. Não existe um modelo ainda definido em norma, que tem que ser do jeito X ou Y. Não, cada órgão público geralmente tem o seu modelo de boletim de medição. Uma outra coisa muito importante é que todo boletim de medição tem que ser assinado pelo engenheiro fiscal da obra, tá? E isso é muito importante porque o engenheiro fiscal ele é quase que um corresponsável pela execução da obra, uma vez que o que ele assina naquele boletim de medição, no que ele assina, ele está dizendo que aqueles quantitativos de obra foram executados e dentro da qualidade e dos projetos que fazem parte daquela licitação, tá? Então, muita gente assina aí boletim de medição sem ter noção do tamanho da sua responsabilidade. E também, claro, eu tenho que ter um registro fotográfico. Pessoal, quanto mais fotos das obras, melhor.
Por quê? Porque mesmo futuramente, depois de 2 anos, caso haja alguma auditoria naquele contrato, é possível que a gente verifique, né, em cada etapa que foi medido de acordo com fotos. Então, o registro fotográfico é muito importante. Tá? Aqui, como eu falei para vocês, eu coloquei um modelinho, né, bem simples de planilha de medição, para que vocês tenham uma noção de como que acontece. E agora eu vou explicar para vocês aqui quais são as etapas de uma licitação. Então, como eu disse, será publicado um edital, né? Ou seja, depois de um árduo trabalho de elaboração de projeto, orçamento, especificações, critérios de habilitação, é lançado esse edital. Nesse caso, as empresas elas vão preparar os envelopes. Quais são esses envelopes? Nós temos 2 tipos de envelopes. O primeiro envelope é a habilitação, ou seja, documentação jurídica, contábil e os atestados técnicos, né, da empresa. E nós temos o segundo envelope, que é o envelope da proposta de preço. Naquele primeiro momento, as empresas vão chegar naquele órgão público e protocolar o envelope, né, os envelopes, no caso, os 2 envelopes. Aí nós temos o seguinte, na primeira etapa, na primeira fase, a comissão de licitação vai abrir os envelopes das documentações das licitações, o primeiro envelope de todas as empresas. E vai permitir que cada empresa olhe a documentação do outro para verificar se porventura aquela empresa concorrente da minha esqueceu de colocar algum documento ou tem algum documento errado, enfim, eu vou fazer uma avaliação ali preliminar daquelas documentações. A comissão de licitação vai solicitar que cada empresa se pronuncie e vai apontar essas inconsistências em ata, né? Ou seja, uma verdadeira lavagem de roupa suja, cada empresa vai falar mal da proposta da outra, apontar os erros. Nesse momento, geralmente, a comissão de licitação interrompe o processo para que ela tenha um tempo, um prazo, para examinar e julgar aquelas documentações. Né? Então, depois de alguns dias, ela vai apresentar um documento dizendo, olha, foram consideradas habilitadas as empresas A, B e C e foram consideradas inabilitadas as empresas D, E e F. Nesse caso, se abre um prazo de 5 dias para recursos, né? Onde a minha empresa, se porventura ela se achou injustiçada por ser inabilitada, eu vou apresentar a documentação que comprove que houve um equívoco, uma falha da comissão de licitação em inabilitar a minha empresa. Né? A comissão de licitação vai julgar esses recursos e vai sair um resultado final dessa primeira etapa. Nesse momento, a comissão de licitação vai definir uma nova data para que haja a abertura dos segundos envelopes, que é a segunda fase. Então, nesse dia, vai abrir os envelopes somente daquelas empresas que foram habilitadas na primeira fase. A mesma coisa acontece. Eu vou ter lá um tempo para que cada empresa olhe a documentação das empresas concorrentes, né? Se apontarão os erros em uma ata. Mais uma vez, a comissão de licitação ela vai interromper o processo para que ela possa fazer o julgamento. E claro que nessa etapa aqui é fundamental que tenha um engenheiro ou um arquiteto que entenda de orçamento para fazer essa análise dessas propostas. E aí será divulgado o resultado final, onde vai mostrar as empresas que apresentaram as propostas válidas, ou seja, sem erros de orçamento, e a classificação, primeiro, segundo, terceiro, de acordo com os preços apresentados. A empresa que apresentar o menor preço e a sua proposta estiver toda feita corretamente, sem erros, ela vai ser considerada a empresa vencedora da licitação. Mais uma vez, se abre um prazo de 5 dias para recursos. Findado esse prazo e analisado esse recurso pela comissão de licitação, sai o resultado final e aí se homologa o resultado dessa licitação, nós temos um vencedor para essa licitação e é chamado esse vencedor para ir assinar o contrato, ok? Então a comissão de licitação, quais são as funções dela? Primeiro, processar e julgar a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral das empresas e as propostas. Como eu disse para vocês, a comissão de licitação ela tem que ter no mínimo 3 membros, sendo que 2 deles são profissionais, servidores permanentes daquele órgão público, ou seja, concursado, não pode ser uma pessoa nomeada que vai passar só um tempo ali e vai sair, e muito menos um político. Então tem que ser um servidor qualificado, permanente, um concursado. Mas, em caso de obras de serviço de engenharia, pelo menos um desses 3 tem que ser um profissional habilitado, um engenheiro ou arquiteto, para poder fazer as análises das propostas. Tá? Quais são as penalidades que uma empresa pode ter? Se ela
atrasar, tumultuar, perturbar, fizer uma declaração falsa ou apresentar um documento fraudado, ela pode ser punida com a imposição de não mais participar de licitação durante 2 anos. E também pode haver multa de até 20% do valor total adjudicado, né, o valor total do contrato, ou advertência escrita. Murilo, como é que as propostas são julgadas? Como é que as empresas são desclassificadas? Primeiro, claro, se a minha empresa apresentar uma proposta que não atenda às exigências do edital. Então, eu tenho que observar lá tudo que o edital está pedindo em relação à documentação, apresentar tudo corretamente, e a mesma coisa em relação ao orçamento da obra, de acordo com o orçamento de referência que tem lá no edital de licitação, tá? Obviamente que propostas com valores superiores ao orçamento de referência estão inabilitadas, estão desclassificadas. Se lá na licitação tem que o valor é 1 milhão e eu apresento o valor de 1.100.000, eu estou apresentando um valor maior do que a referência, eu estou desclassificado. Então, todas as propostas têm que ser menor do que o valor de referência. Detalhe, todos os serviços desta planilha também têm que ter um valor menor do que os seus correspondentes na planilha de referência, tá certo? E se uma empresa apresentar um valor baixo demais, como é que eu posso inabilitar ela? Olha, nesse caso tem 2 situações. A primeira, se a empresa apresentar um valor de insumo totalmente fora da realidade. Exemplo, eu vou lá dentro da composição de custo da empresa e vejo que ela colocou que o saco de cimento é R$5. Ora, isso é impossível eu conseguir comprar um saco de cimento a R$5. Então eu vou lá e aponto, né, esse erro. Olha, a empresa apresentou um valor inexequível para o cimento. A mesma coisa em relação ao coeficiente de produtividade dos profissionais. Se ela colocou lá que o pedreiro dela faz 1.000 metros quadrados por hora de alvenaria, está na cara que esse valor também é completamente irreal, então eu posso apontar também isso como uma falha, né, no orçamento. Mas existe ainda um critério objetivo. O critério objetivo, para que vocês entendam, eu coloquei aqui no inciso primeiro, é um pouco confuso, então por isso eu vou dar um exemplo para vocês numérico. Como assim? Vamos imaginar que eu tenho uma licitação que o valor de referência dela seja de R$1 milhão, tá certo? Para essa licitação se apresentaram 5 empresas com valores de 900 mil, 800 mil, 700 mil, 600 mil e 450 mil. A princípio, no olhômetro, eu já poderia dizer que esse valor de 450 mil está muito fora da realidade, mas a lei 8666 dá um critério objetivo para que eu possa eliminar essa empresa caso esse valor realmente seja considerado inexequível. Como é que é esse critério? Eu vou verificar as empresas que apresentaram um valor superiores a 50% do valor de referência. Então, por exemplo, 50% do valor de referência, 50% nesse caso de 1 milhão. 50% de 1 milhão é 500 mil. As empresas que apresentaram um valor superior a 500 mil foram a de 600 mil, 700, 800 e 900. Eu vou tirar uma média dessas 4. A média nesse caso deu 750 mil. Ora, e aí eu vou também, com esse valor, 750 mil, tirar 70% desse valor. Então, 70% de 750 mil dá 525 mil. A lei também diz que é para mim pegar 70% do valor da licitação, que é 1 milhão. Então, 70% de 1 milhão, 700 mil. Eu tenho 70% desses dois valores. 525 mil é um e 700 mil é outro. A lei diz o seguinte, você vai pegar o valor mais baixo, 525 mil, e as empresas que apresentaram um valor abaixo de 525 mil, nesse caso, estariam inabilitadas. Ou seja, nesse caso, a empresa que apresentou um valor de 450 mil, ela estaria com um preço manifestamente inexequível e por isso ela estaria desclassificada dessa licitação. E nesse caso, a empresa que apresentou um valor de 600 mil seria a empresa vencedora. Tá? A lei permite alguns direitos a mais para o poder público em relação ao privado, ou seja, em relação às empresas construtoras. Essas prerrogativas são, primeiro, modificar unilateralmente o contrato, respeitando os direitos do contratado. Como assim? Tu ganha uma licitação para fazer uma escola de 3 salas, mas se porventura ela quiser ampliar para 4 salas, ou reduzir de 3 salas para 2 salas, ela tem esse direito, porém resguardado os direitos da empresa, que nós vamos falar daqui a pouco quais são esses direitos. Também, em alguns casos, ela pode até rescindir unilateralmente o contrato, principalmente se uma das duas acontecer. O poder público tiver sem dinheiro, tiver
uma outra prioridade, exemplo, ter uma calamidade pública e eu vou ter que deslocar o dinheiro dessa obra para poder resolver aquela calamidade pública, é uma coisa que é justificável. O segundo caso é se a empresa ela não está executando a obra, mesmo após advertido pelo fiscal, não está executando a obra de acordo com os projetos e com as especificações. Se chegar num ponto que realmente se vê que não tem mais como fazer nada, né, o poder público pode rescindir esse contrato. Também o poder público pode fiscalizar a execução do contrato, né, e aplicar as penalidades motivadas pela inexecução total ou parcial, né, dos ajustes. Como eu disse para vocês, as cláusulas econômicas e financeiras e monetárias dos contratos não podem ser alterados sem a prévia concordância do contratado. Tá? Nesse caso, o que a lei diz? Tá? Que até 25% de acréscimo ou de supressão, o contratado, no caso a empresa, é obrigado a aceitar. Então, se eu precisar aumentar de 3 salas para 4 salas e esse valor for aumentado em até 25% do valor do contrato, eu sou obrigado a aceitar. E a mesma coisa se for reduzir até 25% do valor do contrato, porque não vai ser mais 4 salas, vai ser só 3, um exemplo. Então eu sou obrigado. Mas a partir disso, eu, enquanto construtor, sou obrigado a concordar com isso. Se eu não concordar, aí nesse caso, eu é que posso solicitar a rescisão contratual, eu enquanto empresa. Tá? Como eu disse para vocês, o fiscal, ele é um empregado ou um terceirizado que é nomeado pelo poder público para verificar se, claro que esse fiscal tem que ser profissional de engenharia e arquitetura, para fiscalizar se a empresa está fazendo a obra de acordo com os projetos e com as especificações técnicas. Caso o fiscal encontre algum serviço que não foi executado de acordo com o projeto ou de acordo com as especificações, ele pode e deve solicitar ao construtor que faça o reparo, a reconstrução, a adequação daquele determinado serviço, ok? Claro que em alguns casos foge ao poder do fiscal tomar decisão. Exemplo, se eu percebi durante a execução que eu vou precisar substituir uma fundação superficial por uma fundação profunda, o fiscal tem o poder de autorizar essa modificação? Não, porque vai implicar em um alto valor financeiro, né? E por isso o fiscal não tem autoridade para isso. Mas pequenas situações durante a obra, como por exemplo, olha, eu vou precisar desviar uma tubulação de acordo com o projeto porque ele está colidindo com uma estrutura. O fiscal tem autoridade suficiente para, durante a execução da obra, autorizar essa modificação. Mas é muito importante dizer para o construtor que ele não deve alterar nada do projeto original sem que haja essa aprovação pelo fiscal formalizada. E onde é que é a formalização dessas alterações? No chamado diário de obra, que é fundamental para as obras, principalmente as públicas. Tá? Então, para que o construtor receba o recurso, o pagamento dele, é necessário que todas as alterações feitas no projeto sejam aprovadas pela fiscalização. Quando é a última medição e o construtor apresenta essa última medição, é chamada de entrega provisória da obra. Nesse caso, a lei define um prazo de 15 dias para que o poder público mande o fiscal lá e receba aquela obra provisoriamente. A importância disso é que a partir desse momento, as guardas e as manutenções dessa obra passam a ser de responsabilidade do poder público. Tá? E, no caso de obra pública, o poder público tem, depois dessa entrega provisória, mais 90 dias para testar tudo daquela obra, para aí sim ser considerada aquela obra entregue de forma definitiva. É muito importante dizer que para toda obra, mesmo as públicas, o construtor deve apresentar duas coisas ao final da obra para o proprietário da obra, seja ele particular ou público. Apresentar um manual do usuário, também chamado de manual do proprietário, que vai dizer como deve ser feita a manutenção, onde estão os dispositivos de segurança, onde estão os quadros de comando daquela obra, tá? Então isso tem que ser entregue no manual. E também é muito importante que se entregue os controles tecnológicos de materiais, principalmente os de concreto. Tá? Para que a obra inicie, é necessário que haja uma RT de execução, uma licença de instalação ambiental ou a dispensa de licença pelo órgão ambiental e uma ordem de serviço assinada pelo prefeito, governador, enfim, pela entidade que vai autorizar aquele início de obra. Atenção, muito importante.
Se quem for liberar aquele dinheiro não for daquele órgão, exemplo, tem muitas obras que passam por entidades como Caixa Econômica Federal, DENIT, FUNASA. É muito importante que o construtor, antes de começar a obra, mesmo com ordem de serviço assinada pelo prefeito, pelo governador, por quem quer que seja, tenha o cuidado de solicitar uma reunião de partida de obra junto àquele órgão que vai liberar o dinheiro para duas coisas. Primeiro, entender como é o critério lá, né, a rotina para que a empresa consiga receber o seu dinheiro. E segundo, que é muito importante também, identificar se para aquele órgão já foi liberado, realmente autorizado o início da obra. E ainda verificar se o projeto que for apresentado junto àquele órgão é o mesmo projeto que foi apresentado para o construtor. Já aconteceu o caso disso, dá sérios problemas. Tá? Em relação aos reajustes, né? Então, de acordo com a lei, os inícios de etapa de execução, de conclusão e de entrega admitem uma prorrogação no prazo. Assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, ou seja, se a obra vai atrasar demais, é claro que a empresa ela tem o direito de ter aquele contrato reajustado. A lei diz que após 12 meses, né, pode ser solicitado esse reajuste, que vai ser feito de acordo com a correção monetária, geralmente definido em edital de licitação com uma correção pelo INCC. Só que essa prorrogação ela tem que ser justificada. E quando é que ela é justificada? Quando acontecer uma das seguintes situações: alteração do projeto ou da especificação, né? Ou seja, o poder público mandou alterar o projeto ou a especificação, obviamente que eu tenho o direito de solicitar um reajuste. Ou se acontecer um fato imprevisível, excepcional, né? Um terremoto, uma chuva fora do normal, enfim, isso é motivo. Ainda quando o poder público mandar que eu pare a obra ou diminua o seu ritmo, né? E se esse prazo for exagerado, eu posso solicitar esse contrato, essa alteração de prazo. Também, se houver aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato em relação a quantidades de serviço, ou ainda quando o órgão público se omitir ou atrasar o pagamento das construtoras. Tá? Então, como eu disse, o prazo é de 30 dias. A partir de 30 dias, já começa a contar prazo para que eu possa até solicitar um aditivo contratual devido ao atraso de pagamento da construtora. E a rescisão contratual? Toda vez que não houver cumprimento de cláusulas contratuais ou o construtor não seguir as especificações, projetos ou prazos, pode haver a rescisão contratual. Também quando o construtor terceirizar, ou seja, subcontratar parcial ou totalmente a obra, além do limite previsto no edital. Então o edital ele vai dizer até quantos por cento da obra eu posso terceirizar. Ainda quando o construtor não atender às determinações do fiscal, isso também é motivo para rescisão contratual. Ou ainda quando houver por parte da administração a solicitação de supressão daquela obra além do limite. Eu não falei que o limite era 25%? Então vamos imaginar que o poder público chegue lá e diga: olha, eu quero reduzir agora a tua obra, não vai ser mais de 5 salas, vai ser só de uma sala. Só que com isso o teu orçamento vai alterar 50% para baixo. Eu não sou obrigado a aceitar, eu sou obrigado a aceitar somente até 25%. Nesse caso, o construtor ele tem direito de solicitar a rescisão contratual. Ainda quando por parte da administração, ou seja, do prefeitura, do governo, houver uma solicitação de paralisação da obra e essa paralisação for superior a 120 dias. Também para o construtor pode não ser mais interessante continuar aquela obra e ele pode solicitar a rescisão contratual. Ainda quando houver um atraso de pagamento superior a 90 dias. Como eu disse, o prazo legal é 30 dias, mas ao passar de 90, o próprio construtor pode solicitar a rescisão contratual. E ainda quando não houver liberação da área para executar o serviço, né? E aí, se não tem como eu construtor executar o serviço, a área não foi liberada, eu posso solicitar a rescisão contratual. Como eu disse para vocês, o valor que é obrigado ao construtor aceitar o aumento ou redução do valor do contrato é de 25% no caso de obras e 50% no caso de reformas. Importante dizer que quando houver supressão da obra, o material já comprado pelo construtor para aquela parte da obra que foi suprimida deve ser indenizado. Ou seja, vamos imaginar que eu tenho que construir uma rodovia de 100 km. E aí o poder público diz: não,
apesar de ser 100 km contratado, eu vou ter que reduzir para 500 km. Tu aceita? Porque essa redução vai ser superior a 25%. Ah, eu aceito. Só que eu já comprei o meio fio para os 100 km. Nesse caso, esse meio fio deverá ser pago ao construtor, porque ele já comprou, né, pelo valor que ele comprovar, que é o valor de nota fiscal corrigido. Mais um detalhe, se porventura ele tiver algum outro prejuízo devido a essa redução, também é justo que haja o pagamento desse prejuízo. Um exemplo clássico disso são as rescisões contratuais. Eu contratei 100 trabalhadores esperando que a obra fosse de 100 km. A obra foi para metade, eu vou ter que demitir pessoal que não estava previsto no meu contrato inicial, e aí essa indenização por rescisão contratual também o construtor tem o direito. Se você quer se tornar um consultor em licitações, você é engenheiro arquiteto, saiba que você tem que estudar e praticar muito. Por quê? Porque não existe uma norma técnica, uma NBR de como fazer um orçamento de obras. E também é claro que vários entendimentos e as próprias leis podem sofrer alterações de valores, enfim. Tribunais podem definir novas formas de fazer orçamento, então por isso a gente tem que estar todo o tempo atualizado e nem sempre simplesmente livros e internet são suficientes, porque existem livros e sites de internet muito bons, mas que já estão desatualizados. Então existem duas maneiras de eu aprender. Uma é por conta própria. Nesse caso é óbvio, é muito mais difícil. Eu não vou gastar muito dinheiro para poder aprender, porque as informações são públicas, as leis são públicas, mas é muito mais difícil, porque aumenta a possibilidade de erros e eu vou demorar mais tempo para aprender. E a segunda maneira é aprendendo com os outros. Nesse caso, eu tenho um custo médio, eu vou ter que investir em um curso, enfim, de alguém que possa te dar o caminho das pedras, alguém que organize aquela grande quantidade de leis, normas, organize para você de forma didática. E nesse caso também diminui a possibilidade de erros, porque você está seguindo os passos de alguém que já errou bastante, que é aquela pessoa que você está aprendendo. Então, até onde você quer ir? Eu sempre digo que a faculdade, ela mostra para a gente a ponta do iceberg de qualquer conhecimento. À medida que eu vou estudando, me aprofundando, fazendo pós, fazendo curso nessas áreas que eu quero dominar, eu vou começando a mergulhar no conhecimento. E cada vez que eu mergulho no conhecimento, eu vou tendo uma menor quantidade de concorrentes até eu chegar no ápice, que seria quando eu tenho total conhecimento do assunto, já tenho bastante experiência e principalmente já consegui demonstrar para os meus clientes resultados. Você é o resultado que você consegue comprovar. Não é então trabalhar demais se eu não apresentar resultado. Então, busquem divulgar os resultados de vocês, busquem resultados para o seu cliente, que ele ganhe licitações, que ele consiga fazer obras lucrativas e com certeza seu nome será impulsionado, né, para que você seja uma referência no assunto e assim se torne um profissional de muito sucesso. Então a todos vocês, muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço.